Olá pessoal, aqui é o Ivan e a turma que gosta de defender o regime da Coreia do Norte, passar pano para invasão de terra, falar pronome neutro e fazer o tal do L, começou uma cruzada contra os juros no Brasil, dizendo que o Brasil paga juros altos demais e isso é uma conspiração da burguesia capitalista branca opressora de olho azul que tem o objetivo de reprimir o pobre do negro brasileiro. Já saíram até matérias aí dizendo que a alta de juros ela é prejudicial aos negros, um monte de coisa sem sentido. E eu vim nesse vídeo explicar o que é que são esses tais desses juros, por que que eles são importantes, e aí você vai poder entender a situação sem cair na conversa dessa turma ideológica, dessa turma fanática. Bom, o juro ele é o preço que você paga por liquidez. E aí eu vou abrir o parêntese para explicar o que é essa tal de liquidez, que é um termo que a gente usa na economia para capital disponível. É o dinheiro que você tem disponível para fazer uma compra ou um investimento de maneira imediata. Vou dar um exemplo aqui. Imagine só que eu tenho aqui, eu tenho aqui $200. Esses $200 eles estão na forma mais líquida possível, papel moeda. Eu posso ir em qualquer lugar que aceite dólar, gastar e pronto. Mas aí imagine que eu tenho um relógio que custa... Bom, imagine que ele custa outros $200. Eu tenho então um patrimônio de $400, correto? Mas aí a liquidez de 200. E para ter esses outros 200, o que é que iria acontecer? Eu precisaria vender o relógio. Ou então eu poderia ir no banco, oferecer o relógio como colateral e pegar os 200. E aí, se eu não pagar os 200 para o banco fica com o meu relógio. Essa lógica funciona melhor numa loja de penhores, né? Banco não faz esse tipo de negócio com relógio, eu acho. Mas imagine um carro, por exemplo, eu tenho um carro de 50 mil, eu quero 50 mil para investir numa loja. Eu vou lá no banco, ofereço o carro como colateral e o banco vai emprestar 50 mil. E aí eu vou pagando em parcelas ao longo, sei lá, de 5 anos. Aí vocês já vão começar, se vocês forem espertos, né? Agora já entenderam o conceito de liquidez. Se você for inteligente, você vai prestar atenção em uma coisa. Por que o banco vai pegar 50 mil e me entregar hoje, para daqui a 5 anos eu devolver para ele 50 mil em prestações, sendo que só a inflação aí no Brasil vai comer uma parte desse dinheiro e mesmo que houvesse zero de inflação, o banco não ia ganhar nada com isso. O banco tem funcionário, o banco tem que pagar o pessoal que trabalha lá, o banco tem que ter lucro, tem que distribuir lucro para os acionistas. Então não faz sentido que o banco coloque uma taxa sobre isso e aí, ao invés de eu pagar ao longo de 5 anos 50 mil, eu teria que pagar, vamos supor, 60 mil ou 55, imagina, vamos arredondar a conta. 55 mil, aí a cada ano eu pagaria 10 mil mais 1 mil de juros. O juro ele é o preço do dinheiro ao longo do tempo. Para você ter dinheiro de maneira imediata, você paga os juros ao longo do tempo quando você retorna o empréstimo. Mesma coisa, quando você empresta dinheiro para alguém, não pode emprestar, pessoal, é agiotagem, é crime, não faça isso, tá? Não empreste dinheiro para os outros a juros. Mas se você, por acaso, fosse emprestar dinheiro a juros para alguém, né, você for emprestar dinheiro para alguém, você tem que cobrar juros para repor as perdas inflacionárias e ainda ter um ganho com esse capital, beleza? Entendemos o conceito dos juros. E agora, como é que funciona essa coisa da taxa básica de juros na economia brasileira? Esses juros que o governo paga, ele paga para quem? Paga para mim, tá, pessoal? Para mim. Eu recebo esses juros, talvez você receba ou qualquer pessoa que compre um título da dívida pública. O título da dívida pública brasileira, ou de qualquer país, pessoal, ele é como um empréstimo que o governo faz. O governo vai lá e vende um título. Você compra esse título, entrega dinheiro para o governo e ele te paga um valor maior do que aquele que você entregou ao longo de um tempo. Entendeu? Então, título público é um empréstimo que o governo faz, seja com a sua população, com instituições financeiras, até estrangeiros podem comprar esses títulos. E
vem nessa parte dos estrangeiros uma coisa muito importante. Porque existe uma competição no mercado global de títulos por esse capital que está circulando pelo mundo, né? Tem investidores que eles olham lá, pô, o Brasil está com a taxa de 12%, vou colocar no Brasil. Ah, mas o Brasil está muito incerto, então eu vou colocar, sei lá, na taxa de 8% no Uzbequistão. Não sei qual é a taxa no Uzbequistão, tá? E lá também não é um lugar seguro, tô só dando um exemplo aqui aleatório. Então existe essa competição, beleza? E aí, o Brasil, que é um país governado pelo Lula, um país que vive um cenário de instabilidade institucional, com todo tipo de absurdo, golpe de Estado, roubo, descalabro com gasto público, ele é um país que tem que ser competitivo para atrair dinheiro do exterior. Então, se você é um investidor lá de fora, ou vamos imaginar uma situação mais legal. Você é um gestor de um fundo multimilionário lá dos Estados Unidos. Aí, você tem que escolher aonde o dinheiro de milhares de investidores minoritários e alguns majoritários vai ser alocado. Aí você tem lá um fundo de, vamos supor aí, 200 bilhões de dólares, você tem que alocar em algum lugar. Se você fizer bobagem com esse dinheiro, eles vão arrancar suas bolas, tá bom? Vão te arrancar as bolas, vão esfolar a sua pele, você vai se lascar, tá bom? Então você tem que pensar bem onde você vai colocar o seu dinheiro. Aí você vê o Brasil e fala, olha essa zona aqui, o que vai me fazer colocar dinheiro nesse país? Ah, retorno de 12%? Beleza, vou colocar dinheiro. Se os juros forem abaixados artificialmente na marretada, o que vai acontecer é fuga de capital. O gestor do fundo multimilionário lá do exterior, ele vai olhar para isso e vai falar, meu Deus, eu estou arriscando meu dinheiro na mão do Lula, que é um safado, né? Na mão do governo do Brasil, para ganhar 5%? Arriscado, não? Aí vai haver a fuga de capital. E com essa fuga de capital, o valor do dólar vai disparar e a população brasileira vai empobrecer. Vejam que tragédia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço para todo mundo e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal.